Olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu tenho 27 anos e eu tô iniciando no YouTube. E hoje eu queria conversar com vocês sobre detox de redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. Facebook também eu usava às vezes. Gente, eu tenho 27 anos, então eu vim dessa era da criação das redes sociais, né? Eu usei muito YouTube na minha vida, muito quando eu era criança, né, adolescente ali. Eu usei muito YouTube e essas redes foram só evoluindo. Começou na verdade com o Orkut, depois veio a era do YouTube, dos YouTubers, né, que eu era viciada, eu amava o YouTube. E aí entrou o Facebook, Instagram, TikTok agora por último. E eu comecei a sentir uma necessidade de sair dessas redes quando começou a afetar a minha vida no dia a dia, meu dia a dia, que é a rotina de uma pessoa jovem, né? É estar ali dentro, é ver aquilo o tempo todo. E eu não falo com vocês sobre comparação, eu não tô nem falando por esse ponto de vista, que claro, existe, mas não era o meu caso, o meu fator principal não era a comparação. Era realmente a perda do meu tempo. Então, isso começou a me afetar muito. Eu já estava 100% estafada, porque a minha rotina era muito puxada. E na verdade não era só muito tempo em tela. E eu comecei a sentir um esgotamento mental muito forte, assim, um peso físico mesmo na cabeça, sabe? Aquela coisa de você tá, o seu olho não aguentar mais, a sua cabeça não aguentar mais, mas o cérebro pedindo, e eu ficava ali dentro cada vez mais, eu não conseguia parar. E aí eu comecei a praticar o detox, não é a primeira vez que eu faço, mas essa é a primeira vez que eu tô decidida realmente a minimizar muito o uso e pela primeira vez produzir mais ao invés de somente consumir. Eu ainda gosto muito, mas hoje eu não uso, já tem um tempo que eu tirei, parece comércio viciado, né? Alcoólicos Anônimos. Eu tô limpa tantos dias, assim, assado. Mas é quase isso mesmo, gente. E melhorou muito, melhorou a minha cognição, a minha proatividade para fazer as coisas. Eu procrastinava muito. Às vezes ler um livro, eu gosto de ler. Eu não conseguia ler um livro, porque o tempo que eu sabia que era para eu estar lendo, eu tava ali cada vez mais rolando e vendo. Se eu fosse fazer algo, eu tinha que ir lá pegar uma inspiração, eu tinha que entrar no perfil de alguém que eu sabia que fazia algo parecido com aquilo. Para treinar, eu entrava na academia para treinar, aí eu ia super focada, daqui a pouco, na pausa de um exercício ou outro, eu pegava o telefone, ficava ali rolando, e isso não tinha fim, né? E hoje os estudos mostram cada vez mais quão prejudicial está sendo o uso excessivo das redes sociais, tá? E isso são números muito alarmantes mesmo. E hoje eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de que pelo menos uma pessoa caia em si em relação ao uso disso. Porque por muito tempo eu não acreditava nisso, eu não acreditei nisso. Eu achei que era, acontece com todo mundo menos comigo, mas não. Eu comecei a sentir os efeitos e assim, são muito ruins mesmo. A falta de atenção, a falta de foco, a falta de disposição. Vira algo físico, parece uma coisa tão boba, né? Eu acho que é assim realmente que um viciado se sente, um viciado que eu digo em drogas ou algo do tipo, ele parece que ele sente que tem o controle, que ele pode parar a qualquer momento. E na verdade não, né? A gente se sente ali pressionado a todo momento. Eu digo, tem uns dias sem Instagram, sem TikTok há um tempo, e aí as pessoas falam assim, nossa, você viu o direct que eu te mandei? Você viu o vídeo que eu te mandei? E aí você não vê, você se sente tentado aí abrir porque parece que você tá deixando aquela pessoa de lado, quando na verdade não. Você só tá se priorizando, né? E aí hoje ter rede social virou uma coisa quase obrigatória, como se você não tivesse celular, por exemplo, né? Eu sei que tem pessoas que não têm WhatsApp, e aí quando você encontra uma dessas, você fica assim, nossa, não tem WhatsApp? O que aconteceu, sabe? Pessoa super atrasada. E é quase isso que acontece, né? E as pessoas olham pra gente meio assim. E olha que a minha realidade, eu sou de uma cidade pequena, no interior do Rio, e eu sinto muito isso. Eu imagino nas pessoas em grandes cidades, né? A gente às vezes viaja e a gente tem contato com essas coisas. Segue no Instagram, vê no Instagram. Não, no Instagram tem a programação e tal. Então acaba que o mundo está girando em torno disso, né? E aí o problema não é o mundo girar em torno disso, é a gente não saber a hora de parar e a hora de consumir isso estrategicamente. Hoje eu só tenho duas redes que eu uso e produzo para as duas.
o Pinterest, que eu gosto desde sempre, também uso há muito tempo, e o YouTube. O YouTube eu sempre consumi, sempre usei já há muitos anos. Eu era criança quando eu comecei a usar o YouTube praticamente, né? E hoje eu gosto muito mais, porque é uma rede que, ainda que eu ainda sinta essa coisa de rede social, né? O YouTube eu sei que ele não é considerado exatamente uma rede social, mas é uma rede que você consegue diminuir o pico da dopamina. Então você consegue aprender muito mais, você consegue estudar muito mais, você consegue se concentrar. Eu cheguei a um ponto, gente, que eu não conseguia ver um vídeo de 20 minutos e eu já queria sair. 15 minutos, 10 minutos de vídeo pra mim era um suplício. E aí eu comecei, eu tirava, sabe? Porque a gente tá tão acostumado com o Reels do Instagram ou o TikTok, que aquilo totalmente rápido, e chega uma hora que aquilo fica sem controle. E isso me atrasou durante muito tempo. Eu procrastinava demais as minhas atividades, demais. Eu falava que eu não tinha tempo pra nada, eu nunca tenho tempo, meu dia parecia que não rendia, porque eu fazia milhões de coisas, mas chegava no fim do dia eu parecia que não tinha tido resultado nenhum. E isso foi vindo sendo muito prejudicial mesmo. E hoje eu me sinto muito mais produtiva, eu me sinto melhor na memória. Não tem muito tempo e assim, os efeitos do que é causado ao longo prazo, eles não vão sumir no curto prazo, né? Então, assim, eu acredito que quanto mais tempo eu, não digo ficar afastada 100%, mas conseguir evitar o uso, maiores vão ser meus resultados e maior vai ser minha colheita daqui a pouco, né? Essa parte do esquecimento estava me agoniando muito. Eu tenho muito medo de ter alguma doença degenerativa, algo assim. Eu cheguei a cogitar a hipótese de eu estar tendo Alzheimer de repente, sabe? É bem sério. Eu tô compartilhando com vocês aqui como o início mesmo do meu canal. Hoje eu consigo dar muito mais valor ao silêncio, eu consigo enxergar o silêncio. No lugar onde eu moro é muito abençoado, graças a Deus. Ele é muito silencioso, então eu consigo sentir, consigo estar presente com os meus filhos, com meu marido. Eu consigo estar, sabe? E não só tá de corpo e a cabeça tá em outro lugar. Não, eu consigo realmente aproveitar o momento com eles, eu consigo estar presente de corpo, alma, pensamento. Eu me aprofundei muito mais na minha relação com Deus, porque é uma coisa que rouba muito meu tempo. É o Instagram, na época, eu passava muito tempo lá e eu não conseguia, às vezes, fazer um devocional. Eu não queria, você não tem vontade, né? De fazer um devocional, de ler a Bíblia, de ler um livro que te acrescente, de ver um vídeo que te acrescente aqui no YouTube. E, cara, quando você para e cai na real, tu fala assim, nossa, eu tava jogando tanto tempo da minha vida fora. E a vida é uma só, ela passa, gente. Então, assim, eu não sei se o vídeo ficou confuso, se ficou muito grande, mas tenham paciência, é o primeiro vídeo aqui do canal oficial. Então, assim, eu queria saber muito a sua experiência com isso também, se você sente algum efeito do excesso da rede social, do excesso do digital no seu dia a dia. Acho que hoje em dia todo mundo sente, nem que seja um pouquinho, né? Mas como eu falei, a gente tem que aprender a dosar e aprender a achar um equilíbrio entre isso, né? E principalmente aprender a produzir mais. Um canal no YouTube era uma meta que eu tinha, assim, há muito tempo mesmo. E eu só consegui começar agora, porque eu achava que eu não tinha tempo nem de ver um vídeo no YouTube, né? Porque, infelizmente, eu não conseguia dosar as outras redes tão bem e acabava não distribuindo o meu tempo pra ver. E o YouTube é uma rede que faz a gente crescer tanto. É como eu falei, eu tô conhecendo tantas pessoas, tantas coisas novas aqui dentro do YouTube que me fizeram ter vontade de vir pra cá. E aí, adaptado à minha nova rotina, hoje eu procuro ser uma pessoa muito mais saudável. Eu posso vir aqui falar também em um outro vídeo sobre o meu processo de emagrecimento. Mas eu emagreci 12 quilos no último ano. E isso me fez repensar muito, sabe? As minhas escolhas, o que eu tô comendo, o que eu tô vendo. Então, isso me fez mudar as pessoas que eu seguia. E isso aí foi um trabalho de formiguinha, até eu enxergar que tava me fazendo mal. E aí eu acabei mudando a mentalidade. E mudando a minha mentalidade, eu consegui mudar toda a realidade que tava na minha volta. Então, assim, hoje eu penso em produzir, hoje eu penso em consumir conteúdo de qualidade, não só sobre a vida de um famoso, disso, de aquilo, mas procurar coisas que vão realmente me acrescentar, sabe? E isso tem ficado cada dia mais difícil. E quem fizer isso hoje, eu creio que daqui mais um tempo
vai ser imparável, assim, porque a qualidade da maioria das pessoas, infelizmente, elas não estão enxergando isso e não estão produzindo com qualidade, elas não estão se capacitando suficiente, sabe? Porque elas não estão ali presentes. No final das contas, elas estão preocupadas com a grama do vizinho, ao invés de olhar para a própria grama, para a própria vida e a própria produção do que elas querem, das metas, dos sonhos e dos objetivos delas. Então, se você ficou até aqui, eu te agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aqui nos comentários, por favor. Me conta se você também já sentiu isso, se você tá passando por isso, ou se você não tinha percebido e agora que você tá vendo o vídeo, você tá tendo essa clareza. E se você estiver disposta, nós vamos juntas aí nessa jornada, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, deixa o like e se inscreve no canal.